Salmo 23, versículo 4. Quero extrair da simplicidade desse salmo algumas convicções acerca de Deus. Quando vocês abrem, hoje eu estive conversando com uma pessoa que está disposta a nos ajudar na construção do templo. Então, graças a Deus por isso, só está esperando o projeto ficar pronto. Eu e alguns irmãos que estamos tratando com o pessoal de arquitetura. Não é tão simples quanto vocês pensam, porque nós queremos construir uma igreja legalizável, né? Mas está muito disposta a nos ajudar na construção do templo. E também nós temos um terreno lá em Mar do Norte, de 12 mil e poucos metros quadrados, com a intenção de vender. Você que visita e nos assiste aí pela internet, quer comprar, dá para fazer um sítio, dá para fazer loteamento, dá para fazer tudo. 12 mil e poucos metros quadrados. A vista para o mar é muito linda. Dito isto, Salmo 23, o verso 4 diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E o motivo é muito simples. Qual é o motivo pelo qual não temerei? Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado fazem o quê? Me consolam. Esse é o versículo deste salmo. Você pode ir sentando. Esta aqui é uma porção da palavra do Senhor, que para um cara chegar a esta conclusão aqui, é impossível chegar a esta conclusão se primeiro não vierem a nós algumas convicções acerca de Deus. Talvez você, acerca dessas convicções acerca de Deus, talvez você diga o seguinte: é óbvio. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. Isso porque há muita gente servindo a Deus, 30, 20, 50 anos, e não tem as mesmas convicções acerca de Deus. Não pense você que tempo de igreja traz essas convicções que deveriam ser inamovíveis a nós. Não trazem. Amizade em igreja também não nos traz esta convicção. Isso é uma convicção que só tem aquele que um dia teve convivência com Deus, com o eterno. Como Pedro disse, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e do que eu tenho ouvido. Quantas pessoas visitam, frequentam, fazem parte de uma igreja evangélica e um simples anúncio de que o vale não precisa nem ser da sombra da morte, que um vale está a caminho, já desestrutura. Você conhece gente assim? Tem muita gente dentro de igreja. Tem muita gente dentro de igreja que só consegue servir a Deus se estiver no monte. Vale é uma região da qual eu não faço parte, nunca passarei por ele. Até porque o evangelho mais moderno, ele é mais requintado, e ele não me ensina esse negócio de vale. Esse negócio de vale é para os antigos. Pode até parecer, diante do que eu tenho visto no século 21, em algumas igrejas, as apelações, pode até parecer coisa dos antigos, ou então uma coisa mais, por conta desse evangelho mais requintado aí, pode parecer que não faz parte da sua existência, mas o vale a qualquer momento chega na vida de uma pessoa. Isso não tem somente a ver com os que estão dentro de igreja. O vale pode vir sobre qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer nível social. Quem está admitindo isso, atribui-se esse salmo aí ao rei Davi. Ele não diz absolutamente, ele não fala de forma
categórico, ele vai passar, ele só admite a possibilidade de passar. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo que é uma possibilidade, que ninguém está livre disso. Isso tem a ver com o acaso da vida. O acaso não escolhe quem ele vai pegar. Ele pega e às vezes não manda surpresa. E aí, dentro desta agremiação, porque a impressão que eu tenho é que frequentar a igreja evangélica é participar de uma agremiação. Já viu? Eu antigamente tinha título do Tênis Clube Mesquita, né? Você pagava um título, como hoje você é ser torcedor do Flamengo, né? Você paga ali todo mês, e esse pagamento, em se tratando de igreja evangélica, é o seu dízimo, e aí goza somente das benesses de ser torcedor daquele time, e só espera o melhor. Tanto é que quando um time está mal ou perde, vem as críticas e vaias. Igreja evangélica não é clube, se é que você me entende bem. Igreja evangélica não tem a finalidade de ensinar a você a somente andar por cima. Seria até o mundo ideal, mas o mundo real não é assim que funciona. No mundo ideal, seria bom se ninguém ficasse doente, mas no mundo real você sabe que não funciona assim. Quanta gente generosa de Deus e que fica doente e até morre. De modo que é um péssimo negócio você encarar a igreja evangélica como se fosse um clube, onde você vai, vê amigos, ouve uma historinha de um pastor, como se fosse inventada por ele, e aí vai para casa feliz e alegre, um tanto quanto aliviado. Não, gente. Igreja evangélica é para a gente saber o que a gente está fazendo aqui. É para desvendar a verdade da vida e colocar nossos pés no chão. Para alguns, sentir o cheiro da morte, para outros, sentir o cheiro da vida. Para os que querem Deus, perceberem o aroma da vida. E para os que brincam neste ambiente, perceberem que a morte é uma realidade também. Ele diz: ainda que eu ande, é possível que eu ande pelo vale onde só há sombras e sombras da morte, onde a gente sente cheiro da morte, onde a gente vê aquela nuvem nebulosa, escura, acinzentada sobre nós, e a gente é tomado por uma desesperança muito grande. O vale não precisa nem ser da sombra da morte, basta somente ser um vale sombrio, que a gente vê que muitas das nossas convicções são abaladas. Você pega, por exemplo, o empresário que tem convicção inamovível na sua competência, no seu produto, na sua mercadoria, na liquidez que aquilo que ele apresenta ao mercado tem, e ele sempre vem, anos e anos a fio, prosperando. Quando ele chega no vale da sombra da morte, ele já não tem mais esta certeza. Você vê um pai que cuida do filho com todo carinho, com todo cuidado, e tem todas as convicções e certezas. Daqui a pouco ele passa por um vale que põe em xeque aquela convicção que ele tinha de ser um super pai, o melhor pai do mundo, e essas convicções inamovíveis se tornam abaladas e perdem os seus fundamentos. Está dizendo aí é que todas essas nossas convicções a todo instante podem ser abaladas. Sobre a nossa certeza do futuro, da esperança em nós mesmos, da nossa profissão, do que nós temos, do que nós somos, do que podemos fazer, da nossa saúde, da nossa condição financeira. Quanta gente você viu que estava em cima, subitamente ficou lá embaixo? Quanta gente que não estava aqui embaixo e Deus quis exaltá-lo, colocou em cima? O vale está aí, gente. Todo mundo pode a qualquer momento cair nele. Todo mundo pode a qualquer momento se perceber, se discernir como estando dentro de um vale. E este vale a que me refiro não necessariamente tem a ver com uma geografia. Pode ser um momento na vida de um indivíduo. E também não tem a ver com um tempo específico. Há pessoas que estão no vale aí há muito tempo. Ora,
Algumas convicções podem ser abaladas, como muitas convicções de Jó. Mas algumas acerca de Deus, você que vive com Deus, esse vale só vai gerar cada vez mais convicção na sua vida. E quais são essas convicções que temos que ter em Deus para suportar esse vale? E se você até hoje não as tem, é possível que esse vale gere convicções a você. A primeira convicção está no verso 1, é acerca do que quem Deus é. Você pode ter muitas dúvidas na vida, mas você não pode ter dúvida acerca de quem Deus é. E este salmista, ainda que ele relativize tantas coisas na vida, mas ele diz uma coisa, eu tenho certeza, uma convicção inamovível, é que Deus não foi o meu pastor. Ele não diz que Deus será o seu pastor. Ele diz que Deus o quê? É. Deus simplesmente é. Ele não é aquele pastor que cuidava de você lá, ele não será o pastor que vai cuidar de você, não, ele é o pastor que cuida de você. O Senhor é o meu pastor. Se o meu amigo é fiel comigo, eu não sei. Se a minha mulher é fiel a mim, eu não sei. Eu sei que o Senhor é o meu pastor, independentemente do que eu possa estar vivendo na vida. Ele é o meu pastor. Se o meu marido é o marido que deveria ser, eu não sei. Agora, eu sei que o Senhor me apacenta porque Ele é o meu pastor. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é o meu pastor. Olha, quantas dúvidas a gente tem na vida, né? Você chega, por exemplo, naquelas comunidades ribeirinhas, eu gosto desses ambientes bem pobres, de pessoas que não têm quase nada, sabe? Você, por exemplo, vou falar aqui em tese, um nome fictício, você chega na Dona Isolda, por exemplo, né? Nas comunidades ribeirinhas, onde as mulheres têm que andar quilômetros para lavar as roupas, né? Achar uma pedra no riacho, e esfregar, esfolar os dedos das mãos, depois sai com aquele montão de roupa na bacia, equilibrando, chega em casa, 12 filhos ainda para dar de comer, não é? E aí você chega para ela, e aí, tudo bem? Essa sua vida é uma rotina tão fatídica, que eu acho que eu não suportaria 2 semanas vivendo aquela rotina, e ela vive aquela rotina todo santo dia da sua existência. Ei, Dona Isolda, quantos filhos a senhora tem? Tenho 12, mas já teve alguns? Ah, tive 18. E por que só tem 12? Morreram 6. E olha a perspectiva como ela olha a vida. Morreram 6, mas Deus é o meu pastor e tem 12 ainda. Ela pode ter perdido 6 filhos, né? Ter mais 12 para dar de comida. Mas uma certeza ela não perde, que o Senhor é o pastor dela, né? Tem uma irmã que foi interrogada, né? Um pastor foi pregar numa igreja lá na Bahia, e uma irmã que congregava nesta igreja, essa irmã congregava nesta igreja, e o pastor disse para esse pastor que foi pregar: rapaz, aqui tem uma irmã que mora num lugar tão distante, né? Tão distante daqui, para ela vir andando, é 4 horas andando, 4 horas voltando com seus 2 filhos, e você vai lá, é uma casa aqui, é outra casa 10 quilômetros depois. Eu tive visitando essa irmã, esse pastor falando para o pastor que foi pregar lá, aqui do Rio de Janeiro ele, né? Foi pregar lá. Aí, eu cheguei para ela, falei para ela: minha irmã, você não tem medo de morar aqui nesse lugar não, meu Deus, não tem ninguém aqui. Ela falou: pastor, eu não tenho medo não, porque o Senhor é o meu cachorro e nada me faltará. aí esse pastor que teve, ele é mesmo, eu quero conhecer essa irmã. Ela falou isso, falou. E o pastor foi lá levar esse pastor aqui do Rio de Janeiro lá. Aí chegou lá, esse pastor fez a mesma pergunta: irmã, esse lugar é ermo, deve ser tão perigoso. A senhora não tem medo de morar aqui não? Ele falou: não tenho não, pastor. Por que você não tem? Ah, porque o Senhor é o meu cachorro e nada me faltará. Ele deu aquela gargalhada e falou: meu Deus, o Senhor não é o cachorro não, mas o Senhor é o leão da tribo de Judá.
Essa mulher não tinha um vizinho do lado dela, mas uma certeza ela tinha, que o Senhor era o cachorro dela, era o pitbull dela, era o guarda da casa dela. E aí diz que o Senhor é o teu pastor, Ele guarda o aprisco dele. A tua casa é o aprisco dele. Enquanto você está aqui, Ele está guardando a sua casa e tudo que é seu, porque Ele é o teu pastor, Ele não será o seu pastor. Se Deus insone, esse Deus cujo Salmo 121 diz que Ele não dorme e nem cochila, Ele está de plantão com os olhos abertos. Você consegue imaginar um ser que nunca fecha os olhos? E pior do que isso, Ele nunca pisca os olhos. Talvez seja por isso que João, quando viu na ilha de Patmos, no seu fulgor glorioso, que ainda não é esse Deus da transcendência, era uma forma em que Jesus procurou se apresentar, olhou para ele, viu ele com olhos como tochas de fogo. Sabe o que é isso? Eu já tentei ser assim, eu só fico com os olhos como tocha de fogo quando eu não durmo. Os olhos ficam vermelhos, mas o do nosso Deus ficam ali, sabe, incandescente, dia e noite velando você. Qualquer pessoa que tenha seguranças no mundo, com todo respeito esse menino aí, qual o nome dele é... Charlie Kirk, né, que morreu, tinha seguranças, né? Tinha seguranças de todos os lados, mas, infelizmente, não é o suficiente, né? Mas eu quero fazer alguma coisa com aquele cujo Senhor diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Sabe o que é isso? Se Deus insone, meu Deus, o que é esse vale? O que é esse vale? Se você tem como convicção inamovível que esse Deus insone é o teu pastor. Agora repito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí talvez a pergunta que se impõe aqui é o seguinte: ora, como é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará se de vez em quando falta um trabalho? Se de vez em quando, né, a gente falta um pouco de paz ali, um desassossego? A resposta é muito simples. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas nada me faltará apesar de tudo. Apesar de tudo, a porta não abriu, não é? Mas falta farinha, falta o azeite, falta compra, falta café, falta banana, falta dinheiro para você comprar o seu pãozinho na padaria. Não falta nada, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Se Deus insone. Mas há uma segunda convicção aqui, não somente de quem Deus é, mas o verso 5 nos diz o que Ele faz. Aqui faz algumas coisas lindas. Deus não somente é, como também Deus faz. Olha o que Ele faz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O que são os adversários? Que as pessoas ficam, sabe, na espreita para ver você cair, para ver teu projeto quebrar, para ver o colapso, aqueles agoureiros que dizem, faltam 3 dias, agora vai, agora ele morre. Aí vem Deus dizendo o seguinte: eu não somente sou o Deus que sou, mas eu faço. Eu preparo uma mesa na presença deles, não preciso matar ninguém. Isso aqui é a contracultura dos evangélicos de hoje, que pensa que Deus está aí para matar os outros. Pensa que Deus só dá vitória se matar os inimigos. É o que está na política agora. Essa política extremista aí, né? Só se sente vitorioso quando Deus mata alguém. Você vê esse Charlie Kirk aí, pessoas se gloriando da morte dele. Deus não é assim, gente. Deus não mata inimigo, Deus não tem prazer em matar inimigo. Deus deixa os inimigos vivos, só para mostrar para você que, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa que Deus elimine os seus inimigos. Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos e diz: nele ninguém toca, louvado seja o nome do Senhor. Ele não somente faz isso, prepara uma mesa, mas Ele, sobretudo, unge a cabeça com óleo. Você sabe o que é isso aí, gente? Você sabe o que se faz lá no Oriente, sobretudo esse lugar onde se apacenta muito? Sabe o que acontece? Há algumas moscas que gostam muito de
de pousar nos ouvidos das ovelhas, sabe? E ali colocar seus ovos, sabe? Colocar aquelas larvazinhas que vão crescendo e perturbam tanto as ovelhas. Se você algum dia vir uma ovelha batendo cabeça na parede, que é isso que elas fazem, quando isso cresce e se prolifera aqui dentro, começa a trazer zumbidos na cabeça de uma ovelha, a ovelha começa então a bater a cabeça de forma desesperada, mas desesperada. Quem é pastor de ovelha sabe que ela está com vermes ali dentro, larvas ali dentro, que foram postos ou postas por essas moscas que vêm ali só para pousar, para botar suas larvas, suas dúvidas. E aí até essa altura você entende que não tem a ver com mosca essa palavra, mas tem a ver com essas investidas de Satanás, que vem aqui no ouvidinho e olha, é isso, e te deixa perturbado, e te deixa perturbado, e te deixa perturbado. Sabe qual é a função desse óleo? É um repelente para essas moscas. Ele bota na cabeça, esfrega por aqui, mete dentro das orelhas, que são os pontos mais vulneráveis, não é? Aqui as narinas, e sobretudo as orelhas, aqui o ouvido, para não perturbar a ovelha, para que a ovelha possa pastar, viver, sem nenhuma perturbação na sua cabeça. É isso que o salmista está dizendo. Deus blinda os meus olhos para que eu não ouça as sugestões de Satanás, para que ele não venha aqui e coloque a sua semente, não. Os meus ouvidos são pousadas do Espírito Santo de Deus. A única voz que eu quero ouvir falando aqui dentro é a voz do meu Senhor, quando diz para mim, me chamando o nome, eu dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. O teu Senhor está te ungindo hoje a tua cabeça com óleo, para que essas moscas espirituais não pousem em você e não desviem você, e a sua convicção continue em Deus, para dizer, Ele não somente é, como também Ele faz por mim. Ele prepara uma mesa, Ele unge a minha cabeça com óleo. Talvez você entenda o significado do que Paulo disse, ou João, que nós temos a unção do santo. Nós temos a unção do santo, do pastor, do sumo pastor, que nos ungiu. E aí, meu amigo, sobretudo, nesse tempo de evangelho requintado, esse tempo de evangelho moderno, quantas sugestões não vêm, sabe, para a gente abraçar, do tipo, casamento não existe mais, para perturbar nossa cabeça, sabe, e realmente está difícil. Encontrei um jovem esses dias e um adulto. O jovem e o adulto tiveram a mesma percepção, dizendo, olha pastor, não existe mais mulher fiel não. Vocês que têm as suas, segure-as. Porque as mulheres de hoje, você conhece, no dia seguinte já está mandando nudes. Tá, o negócio está feio, gente. E com sua gambiarra aí, você quer lá, gambiarra, vai. Você não sabe o que é gambiarra não, meu irmão. Rapaz de 18 anos falou, pastor, já namorei umas 3 de 15, até dentro de igreja tá, pastor. Quando namoro 3 vezes, 4 vezes, no dia seguinte já está mandando com shortinho curtinho. Aí você bota kkkk, 2 dias depois já manda só de peça íntima. E se você botar um caroçãozinho, 5 dias depois manda nua. O negócio agora é nude, pastor. O negócio está bravo, pastor. Aí um outro também, 40 e poucos anos, falou, pastor, eu pensava que eram só as garotinhas. Pastor, está difícil de namorar, pastor. Aí começa a namorar com elas, 3 dias depois já está mandando nude já, pastor, na frente do espelho. Pastor, que mundo que você está? Eu falei, eu não acredito nisso, pastor, o negócio é nude agora, pastor. E eu falei para esse de quase 50, e você? Ninguém é de ferro, né, pastor? Porra. Aí nude para lá, vem nude para cá, eu também mando para lá. E o que me chocou foi o seguinte, pastor, mas isso não está somente lá fora não, pastor. Tem algumas igrejas que essas mosquinhas vêm, estão pousando e diz, vai, conquista ele. Bota vermelhinha agora. Bota uma tatuagenzinha assim do lado. E solta para ele que ele vai ficar apaixonado. Assim, sim, ó.
A academia está assim, ó, de saradinha, tudo, um montão de mosca voando pela tua orelha. Tu tem toda hora para fazer. Vai para lá, diabo. Cara, em academia, para ser fiel, ele tem que ter propósito mesmo. Encontrei meu personal trainer ali, meu amigo Léo. De longe, só olhando para ele. Tá, minha filha, fica tranquilo que os olhos de Deus estão em todo lugar. Fiquei quietinho, escondidinho dele. Deixa eu ver como é que ele vai treinar ali. Fiquei assim mesmo. Olhando para ele. E eu vi ele pegando. Eu fiquei cansado só de ver ele treinar. Falei, pronto, já fiz minha academia, só vendo. Onde ele ficou tranquilinho lá, eu cheguei, Léo, tudo bem? Ele, o meu pastor, vem aqui. Eu já estava cansado de vê-lo treinar. Ele me botou para um negócio, né? Segui todo arrebentado em casa. Falei com a Cláudia, falei 2 dias. E falei contigo, não falei quando eu cheguei aqui? Estava lá serinho. As mosquinhas só voando ao redor dele, minha filha. E eu lá como pastor, com aquela raquete elétrica que queima mosca só. Fique tranquilo, que esse aí eu já vi que é fiel a você, graças a Deus. Mas está aí, gente. E o soco no meu estômago foi que eles disseram, tanto jovem quanto adulto, pastor, dentro de igreja também está assim, pastor. Infelizmente, irmãos, tem gente que vem para a igreja evangélica, como disse uma comunicadora, vem para zerar a quilometragem, para encontrar os crentes bobões, algumas mulheres aí rodadas mais do que tudo. Eu não estou com isso querendo dizer que Deus não restaure, mas às vezes vem para isso. Começa a namorar, manda logo nude para ficar encantado. E se ele sempre honrou o Senhor, essas mosquinhas estão aí pousando. Já pensou, missionária Cristina? Você começar a namorar o cara mandar só de cueca para você, já pensou? Tu já pensou? Não dá nem, né? Corta logo, né? Sai fora, Satanás. Essa mosca está aí. Tem mosca até dentro de igreja evangélica. Tem mosca voando por aqui, ó. Tem mosquinha que vem para a igreja evangélica só para namorar. De vez em quando eu fico daqui só vendo alguns casais. Né? Acho legal chegar aqui e ficar ali como Cristina está no meu amigo Simar. Como a mulher do Léo está com ele. Tânia grudada com o Sérgio. Mas às vezes você vê casal, aí vem para cá e fica um lambendo o outro. Mas até... Não dá para dar um tempinho, pelo menos na hora da pregação. Acho legal esse carinho, né? Ficar ali e tal. Mas tem gente que vem só para namorar mesmo. Vem solteiro. Sabe que ainda igreja é lugar de gente decente, tanto de homem quanto de mulher. E algumas igrejas que pregam e ensinam a decência em Deus. Ainda há, ainda. Mas se não vigiar, se os ouvidos não estiverem com óleo, se o nariz não estiver com óleo, se a cabeça não estiver com óleo, vai ser arrebatado mesmo. E aí, a esta altura, você entende que isso não tem a ver com essas moscas varejeiras aí não, mas é do mundo espiritual. E que a esta altura, se eu fosse você, estaria pedindo para Deus, Senhor, unja minha cabeça com óleo, antes que eu caia nesse vale, porque eu sei que o vale está logo ali. Agora, só quem pode ungir e me livrar dessas moscas é o Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você aqui. O Deus eterno está mandando óleo fresco sobre a sua cabeça. Ele é e Ele faz. Ele não somente é, Ele faz. O que adianta ser um marido se não faz o papel de marido? O que adianta ser uma mãe e não fazer o papel de mãe? Pois Ele é pai e faz papel de pai. Ele é pastor e Ele unge também. E a terceira convicção, não somente de quem Ele é, o que Ele faz, mas essa aqui é a maior de todas, é a convicção de onde Ele está. O salmista diz que ele caiu no vale, ele admite a possibilidade de cair no vale. Mas ele diz o seguinte, olha gente, quando você cai no vale, você pode ter muitas dúvidas, mas uma você não pode ter, sobre onde Deus está. Porque normalmente a gente não quer admitir que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais sombrios da nossa vida, esses lugares ermos, inóspitos,
esses desertos da vida, às vezes a gente não consegue enxergar Deus ali, mas o salmista diz que essa é uma convicção inamovível: Deus está comigo no deserto. Você pode repetir: o meu Deus está comigo neste vale. Se alguém te perguntar: e o teu Deus onde está? Lembra o Salmo 42, você diz: o meu Deus está aqui. Meu Deus está aqui comigo. Mas nessa condição, você está nesse hospital. Você que me escuta aí no hospital, você que me escuta em casa aí, essa palavra é para você. Estou falando igual aqueles caras mesmo da, né, youtuber, né, o João, sei lá, como é que é o nome daqueles caras que ensinam? Essa palavra é para você. Ele está aqui. A igreja, o Senhor está aqui, mas Ele está aí também nessa boca de fumo. Ele está nesse quartinho de rancor. Ele está nesse leito de hospital. Ele está nesse beco, esse vale que você está passando, sendo levado para ser assassinado. Ele não somente Ele não somente faz, como Ele está presente. Deus conosco. Foi assim que Jesus foi conhecido. Emanuel, Deus conosco. Ai, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coisa boa, gente, dizer que Deus está comigo. Alguém já ouviu essa pergunta? E o teu Deus, onde é que está, rapaz? Vê o que está acontecendo, cara. Teu marido foi embora, tua mulher foi embora, teus filhos te deixaram. Como aquele senhor que eu falei aqui outra ocasião, com AIDS, 70 e tantos anos, 80, e o outro também caiu lá com AIDS, filho de pastor, homossexual, desviado, caiu lá. E aí ele descobriu que pediu a televisão, a enfermeira falou: é dele, a televisão é dele. Aí ele foi falar com ele, falou: pode, eu não vejo televisão não. E esse filho de pastor desviado estava com AIDS, estado terminal, o senhor também estava. Foi lá conversar com ele. O que você ouve nesse rádio? Aí, eu ouvo a palavra de Deus, eu ouço a palavra de Deus, né? Eu falei: é? E o que você ouve aí? Não, é pregação, coisas da Bíblia Sagrada. Se você quiser eu te dou, mas a televisão, se você quiser, pode ficar para você, eu não preciso dela não. Aí chegou para ele e falou o seguinte: olha, Deus vai te curar. Deus vai te curar. O Senhor falou para esse homossexual com AIDS, estado terminal: Deus vai te curar. Você acredita nisso? Ele só andava, o senhorzinho só andava com radinho de pilha aqui. O Senhor vai te curar. E ele não acreditou nisso, até porque olhou a situação desse senhor, estado terminal, com AIDS também. Aí ele dizendo, um testemunho dele, dizendo que falou o seguinte: olha só, é que ele diz que Deus vai me curar, se ele está nesse estado terminal. Falou que ele: o senhor precisa ser curado também. Falou: não precisa ser curado não, eu já estou curado já. Ora, Deus vai te curar. E foi difícil dele aceitar essa última palavra, que falou: Deus está contigo. Ele pensou: bom, eu já fui de igreja, naquele tempo que eu era da igreja, eu já tinha uma certa dificuldade de aceitar que Deus estava comigo, o local que Ele estava. Aí desviei, bebi, fumei, me droguei, me prostituí, transei de todas as formas, arranquei meu órgão sexual, implantei peitos, e agora ele vem dizer que Deus está comigo. Ele ficou com o negócio: Deus está contigo, Deus está contigo, Jesus vai te curar, Jesus vai te curar. Aí, dias depois, o senhorzinho morre, parte para a glória. O senhorzinho igual ele aquele, ó, partiu, morreu. Aí ele estava na iminência, sabe, inclinado a acreditar que Deus estava com ele, desacreditou porque o Senhor morreu. Mas aquela palavra ficou: Ele vai te curar, Ele está com você. Ele vai te curar, Ele está com você. Dias depois, ele foi melhorando, substancialmente, surpreendentemente. Ele já corria, andava lá pela enfermaria, e os médicos vendo ele: ó, vamos fazer outro exame. Foi bater o exame, fazer outro exame, HIV e AIDS, né? Ué, mas tem uma coisa errada aqui. Aí fez outro. Falou: olha, eu não sei o que aconteceu com você, eu só sei que você não tem mais o vírus HIV. Talvez hoje você possa dizer: é possível. Agora pense, final da década de 80. Lauro Corona morrendo, Cazuza super doente, Fred Mercury morrendo, personalidade no mundo, atrizes globais morrendo.
ali perto de eu me converter, até eu também achava que eu tinha AIDS. Estava falando com uma pessoa ontem que eu tive 2 momentos. Um momento que eu tive uma úlcera e uma outra que eu peguei uma tuberculose. Falei, estou com AIDS. Me chamaram até de Cazuza. Fiquei tão mal que falei, tu está igual Cazuza. Foi chocante para mim, que eu estava com medo mesmo. Mas quando eu me converti, eu tomei uma convicção, olha, eu não sei se eu estou com AIDS. Nunca tive relação com ninguém que eu soubesse que tem AIDS, mas aquele movimento estava crescente no mundo. Um amigo meu morreu de AIDS, um amigo meu, que era homossexual, o Vando. Cláudia chegou a conhecê-lo, foi uma morte chocante. E, meu Deus, estou com AIDS, estou com AIDS, estou com AIDS. Graças a Deus, nunca tive nada com o Vando, tá? Só para conhecimento, essas mentes maldosas aí. E me converti, falei, opa, estou com Deus agora. É nessa época, desviado, final de 80, que Jesus curou ele. Com peito, arrancou o órgão sexual, desonrou o pai, desonrou mãe, desonrou a igreja. Mas quando ele achava que o que lhe restava era um caixão, lá estava Deus, no vale da sombra da morte, dizendo, todos te abandonaram, mas eu, o Senhor, jamais vou te abandonar. Está aqui contigo. Eu não sei qual vale você está atravessando e o que você está passando. Eu sou capaz de dizer que eu vim aqui na fúria de uma leoa parida, para dizer que Deus ainda está contigo. E se você crê nisso, diga amém. Deus está contigo. Se Deus que está junto nesse vale. E aí, essas 3 convicções geram nele sentimentos gostosos apesar do vale. Sabe o que ele diz aqui? Vamos ler comigo? Aqui, o quê? Todos juntos, vamos lá? Por quê? Além de não temer mal nenhum, sabe o que diz aqui? Que ele é um ser consolado. Cadê o medo? O medo só é senhor daquele que não sabe que Deus está com ele. Mas se Deus estiver com ele, ele nem teme, e ainda ele recebe todo o consolo do mundo, sabe? Essa é a estranheza da paz de Deus. Essa paz de Deus que excede toda a compreensão humana. Ao ponto de pessoas falar, como é que pode, gente? Como é que pode? Ele estava destruído e agora está cantando. Eu gostaria de convidar, obrigado, Gludio, eu gostaria de convidar as Filhas de Jerusalém para cantar de novo aquele hino que me vê sorrindo, pensa que em todo o tempo, dá para cantar? Você acredita que Deus está contigo ainda? Você acredita que apesar de tudo Deus está contigo? Você acredita mesmo? Ele não somente é, Ele faz e Ele está. Olha, você que está pedindo resposta de Deus, a resposta é essa. Deus está nessa empreitada contigo. Deus é teu parceiro. Deus vai te dar uma paz que você não vai compreender, porque isso vai correr de uma forma tão extraordinária na sua vida, que você vai até duvidar do que Deus está fazendo contigo. Mas Ele manda te dizer que Ele está nesse negócio, Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Está contigo, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele toma a tua silhueta. Esse Deus aí, enquanto tiver sol, haverá sombra. Ele diz que é a tua sombra, a tua direita. Ele toma os teus contornos. Ele se assenhora de você. Ele se apossa de você. E mesmo quando você pensa que Ele te abandonou, Ele diz, estou aqui, eu estou nessa caverna. Estou dizendo contigo, pisa com firmeza, que eu sou contigo. Pisa com firmeza, que eu sou contigo. Não vai faltar a farinha na panela e nem vai faltar o azeite na botija. Não faltará a providência divina na sua vida, porque Deus é contigo. E Ele ainda vai te dar estratégia para você se sair bem nessa. Você acredita nisso? Dá glória a Deus aí. Deus é contigo. Glória a Deus. Aliás, foi essa palavra que Ele falou para Gideão. Ele podia ter dito muitas coisas. O que Ele falou? O Senhor
é contigo, varão de valor. Gente, se eu ouço uma palavra dessa, eu saía dali partindo para cima de todos os midianitas, filisteus, moabitas, miquibita, todo mundo. Um anjo descer e dizer: o Senhor é contigo.